Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui estamos nós para mais uma sexta doutrinária. Queremos convidar aos amigos que acessem as nossas páginas sociais, o Facebook, o site, o Instagram, porque ali estão todos os horários de todas as nossas atividades. Também estamos disponibilizando as palestras gravadas no YouTube. Então, vamos nos preparar para esse momento importante em que viemos aqui buscar o alimento para a nossa alma. Escolhemos hoje a nossa página Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. É um trecho da mensagem de Lacordaire, Havre, 1863. Vamos agora, todos, nos conectando num único pensamento, sentimento, buscando aquilo que temos dentro de nós de melhor. Senhor Jesus, rogamos ao teu coração amigo que nos envolva neste momento, pacificando nossos corações, fortalecendo a nossa vontade e o desejo de servir no bem. Com amparo e inspiração dos benfeitores, iniciamos a nossa doutrinária desta sexta-feira. E hoje nós temos a nossa companheira, trabalhadora da nossa casa, Patrícia Barros. Ela vai desenvolver o tema Autismo à luz do Espiritismo. Contigo, então, Patrícia. Boa noite, Ione. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham nesta noite para esse estudo. E a mensagem preparatória é extremamente adequada ao tema que nós nos propusemos a desenvolver nessa noite, porque nos fala a respeito do bem e do mal sofrer e das condições que nós, enquanto adeptos da doutrina espírita, já desenvolvemos nos nossos corações, nas nossas mentes, para aprender a enfrentar de mente, de corações abertos, as tribulações que a vida nos apresenta, não num contexto punitivo, mas num contexto educativo, do qual nossa alma imortal necessita nesse momento. Então, a nossa proposta na noite de hoje é falar a respeito do autismo à luz do espiritismo. Essa doutrina que, como o próprio nome do nosso trabalho diz, tem lançado luz sobre tantos assuntos à nossa volta, sobre tantas circunstâncias que fazem parte das nossas vidas, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano,
A nossa proposta hoje é trazer algumas informações a respeito desta aflição que tem estado cada vez mais próxima de nós, dessa aflição que cada vez nos visita com mais frequência e cuja expectativa é de que continue nesse ritmo, de que cada vez mais aumente a nossa volta, de que nos requisite cada vez mais. Então, para começo de conversa, é preciso que nós resgatemos um pouco de história envolvendo essa desordem, envolvendo essa condição humana, porque ele é uma condição humana, que nem sempre foi reconhecida, muito menos compreendida por parte dos médicos ou por parte daqueles que apresentam essa condição. Então, nós vamos ver que lá no início do século XX, portanto, lá em 1910, alguns artigos referem o ano de 1910, outros o ano de 1911, mas o que importa é que foi no início do século XX, esse problema apresentado por algumas pessoas foi identificado por um médico europeu, e naquela ocasião associava-se essa desordem à esquizofrenia. Então, com o nome de distúrbio autista de cunho afetivo, as pessoas em quem se identificava essa condição, com características que foram apontadas naquela época e que foram mudando ao longo dos anos, conforme foi se estudando, conforme foi se conhecendo um pouco melhor essa condição, elas eram categorizadas como esquizofrênicas. E como tal, a proposta naquela época para as pessoas que eram diagnosticadas com esse problema, com essa dificuldade, a proposta era que elas fossem isoladas em manicômios, em que elas fossem isoladas em casas de saúde, afastadas das cidades, que elas fossem afastadas do convívio com as pessoas, por uma questão de impositivos sociais, principalmente se elas fossem filhas, se elas fossem familiares de pessoas com dinheiro, de pessoas que eram consideradas no meio social. Então, a proposta de atendimento para essa dificuldade era a institucionalização. Então, essas pessoas iam para hospícios, para casas de saúde, para manicômios, eram isoladas da sociedade. Isso lá no início do século XX, 1910, 1911. Essa prática de isolamento, ela perdurou ainda por algumas décadas. Mas lá em 1943, nós tivemos um outro médico que deu um outro nome para esse problema, para essa condição. Ele passou a nomear como autismo infantil precoce. E esse médico, o Dr. Kanner, ele é considerado o primeiro estudioso a catalogar, ele é considerado o primeiro estudioso a falar a respeito de autismo, ampliando as características das pessoas com essa condição, com relação à primeira classificação que foi feita lá em 1910 e em 1911. Então, de lá para cá, se nós formos pensar em termos de tempo, 1943 é a oficialização, vamos dizer assim, dessa dificuldade, dessa condição humana, e hoje nós estamos em 2024, então nós temos 61 anos desde que se ouviu, desde que se começou a falar, se preocupar com a questão do autismo. Isso, quando se associa ao pensamento, ao desenvolvimento do pensamento humano, isso é ontem. Então, por mais que sejam 61 anos, é pouco tempo para que se possa conhecer de verdade, para que se possam aprofundar estudos a respeito dessa condição. E, embora já tenha havido muitos avanços, nós ainda estamos tateando no que diz respeito a esse assunto. Então, nós vamos ver o conceito de autismo, e
Esse conceito ele veio mudando ao longo dos anos, conforme essa condição foi sendo estudada. E o DSM-5, que é um manual psiquiátrico das desordens mentais, dos transtornos mentais, que ele é publicado pela Sociedade Americana de Psiquiatria, ele conceitua, a última edição dele, de 2013, portanto já faz 11 anos, ele conceitua o autismo como transtorno do espectro autista, então não é mais chamado de autismo, a terminologia correta nos dias atuais é transtorno do espectro do autismo, e ele é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, quer dizer, existe uma falha no processo do desenvolvimento neurológico da pessoa que apresenta essa condição. E ele tem 3 características principais. Ele se caracteriza por dificuldades de comunicação, dificuldades na interação social e pelos interesses e comportamentos restritos e repetitivos. Então, esse conceito basicamente nos fala a respeito do que é senso comum, no que diz respeito ao autismo, aquilo que nós conhecemos. Alguns deles apresentam dificuldades na comunicação, alguns falam, outros não. Alguns deles têm dificuldade no relacionamento com as pessoas. E essa questão dos interesses e comportamentos restritos e repetitivos, que eles são extremamente fechados nos seus interesses, também é uma coisa de fácil acesso, são informações corriqueiras, às quais todos nós temos acesso. Mas é importante a gente ver a etimologia, o que quer dizer cada detalhezinho, para que a gente consiga entender melhor isso. Então, o T, que é do transtorno do espectro do autismo, TEA. O T, que quer dizer transtorno, o que ele significa? Um transtorno no meio acadêmico, no meio médico, que é o caminho, é o terreno que nós estamos caminhando, o transtorno é considerado tudo aquilo que altera, o que modifica, o que é considerado dentro da normalidade. Então, por essa razão, quando nós nos referimos aos autistas, quando nós nos referimos a nós que não temos autismo, nós usamos o termo neurotípico, que quer dizer o quê? Que está dentro da normalidade, é típico. Quando nós nos referimos aos autistas, nós usamos os termos neuroatípico, que quer dizer que está fora do previsto, do que é considerado dentro da normalidade, dentro do padrão. E o TEA, o E, né? Espectro, transtorno do espectro. Por que ele é considerado um espectro? Porque ele apresenta uma variada amplitude. Essa amplitude, ela é bem grande mesmo, e ainda dentro da classificação que existe atualmente, existem inúmeras variações. Então, quando se fala em espectro, é isso, são múltiplas, inúmeras possibilidades de apresentação. Atualmente, essas possibilidades de apresentação, elas são denominadas de leve, moderada e grave. E esse leve, moderado e grave diz respeito à necessidade que esse indivíduo, que esse portador tem de assistência para que ele possa gerir a sua própria vida. Então, o autismo de grau leve é aquele que possui autonomia para gerir a sua própria vida. O de grau grave, no extremo oposto, precisa constantemente de assistência. E o moderado é o que está no meio. Isso não significa, é importante a gente falar isso quando se fala a respeito de autismo, grau leve, moderado ou grave, aparentemente, para quem olha de fora, o grau leve ou o grau moderado podem não parecer tão difíceis de lidar. Mas é importante que nós lembremos que são leve e moderado para quem olha de fora. Isso não significa que as pessoas que se enquadram nessa categoria não sofram. Isso não significa que não seja uma situação difícil de enfrentar para quem apresenta essa condição.
E o autismo, transtorno, né, TEA do espectro do autismo, vem do grego autos, que quer dizer próprio, então é uma pessoa isolada por ela própria, e o ismo, que quer dizer patologia, então é uma patologia, mas é porque no início era considerada como doença, né? É uma patologia que se caracteriza pelo isolamento em que a pessoa se encontra. E entende-se que esse isolamento seja imposto por ela própria. Porque a gente diz entende-se, porque a gente vai ver conforme a gente for desenvolvendo o assunto. E nós gostaríamos de frisar que a prevalência atual é de uma criança para cada 36. Então, esse número tem aumentado consideravelmente desde que têm sido realizadas pesquisas a respeito do assunto. E essa pesquisa é realizada pelo CDC, nos Estados Unidos, e a cada 2 anos. Então, em 2021, era 1 para cada 44, agora já está em 1 para cada 36. Só que essa pesquisa, ela leva em consideração apenas crianças de 8 anos de idade. Então, é bem possível que a prevalência já esteja muito acima desses 1 por 36, que seja, no caso, 1 por 25, 1 por 30, nós não sabemos. Mas por quê? Porque ela não leva em consideração adolescentes e adultos que foram diagnosticados como autismo nessa fase da vida. Ela só pega crianças de 8 anos de idade. E por que é importante trazer uma informação dessas quando se fala de autismo? Porque o que isso quer dizer, essa prevalência de 1 para 36? Quer dizer que a cada 36 pessoas que nós conheçamos, ou com quem nós convivamos, uma apresenta o transtorno do espectro do autismo. Então, isso significa que se nós ainda não fomos requisitados a conviver com uma pessoa nessas condições, muito provavelmente em seguida seremos. E é o Dr. Caio Abujade. Dr. Caio Abujade é um psiquiatra neuroinfantil do Rio de Janeiro, fundador da Associação Caminho Azul, que atende autistas em situação de vulnerabilidade social. Ele vai nos dizer que a nossa dificuldade em lidar com os autistas muitas vezes se transforma num problema muito maior do que o próprio transtorno. Então, por isso é importante que nós estejamos atentos, porque a qualquer momento, se não fomos ainda convidados a conviver, a partilhar das nossas existências com alguém que apresente esse transtorno, muito em breve nós o seremos. E enquanto adeptos da doutrina espírita, que é essencialmente uma doutrina de amor, é importante que nós tenhamos noção dessas informações para que nós tenhamos condições de acolher essas criaturas. Então, o autismo e ciência, né? O que nos diz a ciência nesses 60 anos de pesquisas, de estudos e de tentativas de explicar esse transtorno? Então, a primeira teoria que surgiu para tentar explicar as causas do autismo, ela surgiu na década de 50, e ela prevaleceu ali na década de 50, de 60 e de 70, que era a teoria das mães geladeira. O que essa teoria dizia? Ela dizia que as crianças se tornavam autistas por conta de uma falha no comportamento dos pais, especialmente no comportamento da mãe. Esses pais seriam frios e indiferentes, e por conta disso, a criança desenvolveria o autismo. Infelizmente, essa teoria vigorou por 3 décadas, então por metade, né? Se nós pensarmos que são 60 anos de estudos a respeito do autismo, metade desse tempo, ou seja, por 30 anos, vigorou essa teoria de que o problema eram as mães. Várias questões, vários estudos colocaram por terra essa teoria. Algumas das questões que levaram essa teoria a ser descartada é o fato de que pais autistas tinham filhos não autistas,
e também essa atribuição psicogenética, não, psicogênica, de origem psíquica, caso ela fosse real, deveria ser possível que se tratasse o autismo com psicoterapia e o problema fosse sanado, fosse resolvido, enfim, superado, o que não acontecia. Então, essas duas das razões pelas quais essa teoria foi descartada. Essa teoria, ela se encontra descrita no livro A Fortaleza Vazia. Depois disso, lá em 1998, nós temos uma lacuna entre a década de 70 e a década de 90, e lá em 1998, um médico de nome Wakefield, ele começou a veicular pesquisas, resultados de pesquisas, e a ideia de que a causa do autismo residia nas vacinas, em especial a tríplice, aquela que vacina sarampo, não recordo quais são as outras duas, mas é a tríplice, uma vacina comum que as crianças fazem. Isso acabou gerando um refutamento, um movimento anti-vacinas nos Estados Unidos, mas também no mundo, que gerou depois, teve repercussões extremamente negativas. E esse próprio médico, depois de alguns anos, ele admitiu que ele forjou o resultado das pesquisas, ele forjou os estudos, ele forjou o resultado das pesquisas, ele inclusive perdeu a licença médica dele por conta disso, mas até que isso acontecesse, um estrago grande foi feito entre essas crianças, entre essas famílias que optaram por não vacinar os seus filhos. Mas, enfim, atualmente, a teoria mais aceita pela ciência, que tenta dar conta de explicar as causas materiais, físicas do autismo, é de que existe um desarranjo, ou seja, uma desorganização bioenergética e intracelular. O que quer dizer esse nome imenso, né? Quer dizer que existe que o funcionamento celular ele não acontece de forma correta. Isso também coloca por terra uma ideia que se tinha de que o problema era no cérebro dos autistas. Hoje já se sabe que o problema não é no cérebro dos autistas, o problema é no corpo inteiro dos autistas, porque o problema está em cada célula que compõe o corpo dessas criaturas. E hoje nós estávamos lendo e lemos uma notícia de que uma universidade japonesa acredita ter encontrado a causa possível do autismo em células do cordão umbilical. Então, o que eles fizeram? Eles extraíram células do cordão umbilical da criança recém-nascida, conservaram essas células, e hoje essas crianças têm cerca de 6 anos. E eles acreditam ter encontrado uma espécie de ácido graxo nas células do cordão umbilical dessas crianças, que seria responsável pelo transtorno do autismo. Mas é uma pesquisa muito recente, eu não sei quais foram os critérios que foram usados, porque ela é nova, eu li ela hoje muito correndo, mas ela nos diz isso. Então, não sei se vai vingar, nós precisamos esperar para ver o que vai acontecer ainda com relação às causas orgânicas, mas, a princípio, a tese mais aceita é essa, o desarranjo bioenergético intracelular a nível mitocondrial. As mitocôndrias são uma organela presente em todas as células do corpo humano, dos seres vivos, são responsáveis pela síntese, pela produção de energia, e a ideia mais aceita de que o problema estaria aí. Então, dito isso, nós encerramos a parte que diz respeito às questões de ordem material, as questões de ordem orgânica. E nós vamos ingressar agora, então, no que diz respeito à parte doutrinária, que pode ser comentada, que pode ser utilizada para que nós possamos falar a respeito de autismo.
Então, lá no final do século XIX, em 1857, surge a primeira publicação do Livro dos Espíritos, depois vem todas as outras obras que vêm na sequência. E essas obras nos oferecem uma alternativa lógica para algumas questões que desde sempre incomodaram a criatura humana. A primeira delas é a de quem somos nós. E a doutrina espírita vai responder essa pergunta, dizendo que somos todos espíritos imortais. Mas ela vai também indagar de onde viemos e vai nos ensinar que a nossa origem é Deus. Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nos criou por um ato da sua vontade. E para onde vamos? A doutrina espírita também nos explica isso, nos dizendo que estamos todos destinados à perfeição. Deus nos criou a todos espíritos imortais, simples e ignorantes, para que um dia, através dos nossos próprios esforços, nós conquistemos a perfeição e, por consequência, a felicidade. E como que nós vamos chegar lá? Como que nós vamos conseguir atingir esse objetivo de perfeição? Primeiro, nós precisamos aprender a distinguir, a diferenciar o que seja o bem e o que seja o mal. Para isso é importante desenvolvermos a nossa inteligência. Depois que nós aprendermos a distinguir o bem e o mal, é importante que nós aprendamos a escolher, a fazer escolhas pelo bem. E na nossa trajetória, como é um processo de aprendizado, como é um processo educativo, nem sempre nós conseguimos fazer essa opção pelo bem. E por conta disso, então, torna-se necessário que nós reencarnemos. O que quer dizer isso? Torna-se necessário que nós nos vinculemos a uma organização física, a um corpo, inúmeras vezes. Tantas vezes quantas forem necessárias para que nós consigamos fazer essa distinção entre o que seja o bem e o mal e para que nós tenhamos condições de optar por fazer o bem. Então, é para isso que nós reencarnamos, é para isso que nós revestimos temporariamente um corpo material, que serve de instrumento para esse nosso aprendizado e, ao mesmo tempo, serve de elemento educativo, porque as circunstâncias a que esse corpo, a que essa estrutura orgânica está sujeita, elas nos viabilizam, elas nos proporcionam o aprendizado de que nós necessitamos. E nós vamos ver lá na questão 371 do Livro dos Espíritos, que é uma questão interessante de se pensar quando se fala em autismo, em que Allan Kardec vai perguntar assim: tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Então, assim, a cretinia é um problema orgânico que tem origem numa disfunção da tireoide, e as pessoas, elas apresentam uma constituição física, uma estatura física mais baixa do que o normal e apresentam algumas dificuldades intelectuais. E os idiotas são também, a idiotia, são desordens intelectuais, mau funcionamento cerebral. Então, o que acontece? Allan Kardec, ele não falou a respeito de autismo, até porque, como nós vimos, em 1857 até 1868, que foi o último livro que ele editou, que ele publicou, não existia essa terminologia ainda. Mas ele vai falar a respeito das desordens intelectuais, das desordens cerebrais, quando ele fala dos cretinos, quando ele fala dos idiotas, e lá na Revista Espírita ele vai falar das deficiências intelectuais. Então, o que ele está perguntando aqui? Se a alma que anima o corpo de pessoas nessas condições, que apresentam deficiências intelectuais, esse corpo é animado por uma alma que ela é inferior
a alma das demais pessoas que não apresentam esse tipo de dificuldade? E os espíritos vão responder para ele que isso não tem fundamento nenhum. Que essas pessoas que apresentam deficiências intelectuais, dificuldades intelectuais, elas trazem almas humanas. E que, além disso, essas almas que se encontram nesses corpos limitados, adoecidos, são mais inteligentes do que a gente possa imaginar. Mas que o que acontece com elas é que elas sofrem de uma insuficiência de meios para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. O que ele está dizendo aqui? Que as almas que encarnam esses corpos com limitações intelectuais, que resultam em dificuldade para falar, dificuldade para realizar operações matemáticas, para organizar a fala, para organizar as ideias, elas são almas como nós mesmos, como nós que falamos, como nós que nos locomovemos, como nós que ouvimos, como nós que raciocinamos. A dificuldade é que o aparelho, ou seja, os instrumentos que ela tem para poder se comunicar, para poder transmitir essas ideias, esses raciocínios, esses pensamentos, esses instrumentos é que são defeituosos. Mas a alma que ali se encontra animando esses corpos é uma alma como a nossa. E aí, acho que aqui está a Revista Espírita. Ó. Lá na Revista Espírita de julho de 1860, quando ele está falando a respeito das deficiências intelectuais, ele vai nos dizer o seguinte: esse espírito que se encontra em um corpo que apresenta deficiências intelectuais, ele está como que aprisionado nesse corpo, e sofre essa constrição, ou seja, ele sofre por conta desse aprisionamento, dessa contenção, mas nem por isso deixa de pensar como espírito, do mesmo modo que um prisioneiro atrás das grades. Então, é importante nós termos em mente que esses corpos que não apresentam as condições necessárias para que o espírito que se encontra ligado a ele externalize, coloque para fora os seus pensamentos, as suas ideias, é o corpo que apresenta essa dificuldade. Mas o espírito que se encontra ligado a esse corpo, ele pensa, ele sente, ele raciocina da mesma forma como nós, que não apresentamos dificuldade alguma. E aí, então, agora nós trazemos por que isso acontece. Aí nós trazemos a questão 132 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E ele vai receber como resposta que Deus lhes impõe a encarnação, ou seja, que essa união do espírito com o corpo, com o fim de nos fazermos chegar à perfeição. Ok, já mencionamos isso lá quando falamos da codificação das ideias espíritas, das perguntas existenciais que o espiritismo responde. Para uns, vincular-se a um corpo, voltar à vida material, é uma expiação. Para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento, que é o corpo, de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, nós sabemos que o objetivo da encarnação, ele pode ser uma expiação, ou seja, uma resposta da lei divina a atos equivocados nossos. Ela pode ser uma provação, ou seja, uma espécie de teste. Para quê? Para que nós demonstremos que aprendemos a distinguir o bem do mal e de que somos capazes de fazer uma opção pelo bem, ou ela pode se constituir em uma missão, que é essa
essa condição de contribuir para que os outros consigam chegar nessa fase, de distinguir o bem do mal e de conseguir fazer a opção pelo bem. Nós temos 2 obras que são referência a respeito desse assunto de reencarnação, que nos falam a respeito de todo o cuidado que a espiritualidade tem quando quando se trata de organizar novos corpos, quando se trata de organizar novas encarnações para os espíritos que precisam retornar à vida material. Nós temos o Missionário da Luz, ditado pelo Espírito André Luiz, e nós temos o Memórias de um Suicida, escrito por Ivone do Amaral Pereira. Então, nessas 2 obras, nós temos condições de compreender que os corpos físicos que se formam para oportunizar aos espíritos novas existências, novas oportunidades de aprendizado, novas oportunidades de se equilibrarem perante a lei, novas oportunidades de contribuírem com o progresso dos que estão à sua volta, esses corpos, eles são planejados minuciosamente, eles são planejados em detalhes, visando o quê? Que esse espírito que retorna possa aproveitar ao máximo a existência corporal, de acordo com as suas próprias necessidades evolutivas. Então, se é importante para um espírito aprender a valorizar, por exemplo, a temperança no que diz respeito à ingestão de alimentos, vai ser projetado um corpo que apresente dificuldades gastrointestinais. Se é preciso, por exemplo, que esse espírito aprenda, mas aí já não é questão propriamente do corpo, mas se é necessário que esse espírito aprenda a valorizar o contexto familiar, pode ser que ele seja chamado a reencarnar e em seguida se veja destituído de uma família, seja abandonado, enfim, rejeitado. Então, o que é importante é nós compreendermos que as reencarnações são projetadas visando sempre aquilo de que o espírito necessita. E elas têm sempre um contexto que é um contexto educativo e nunca punitivo. E aí nós vamos ver aqui, essa aqui é outra pergunta de outro livro, e a pergunta é: para as criaturas humanas, o que significa a vida terrestre? Em outras palavras, né, o que significa estar encarnado? E aí, do livro Leis de Amor, é Emmanuel quem responde: considera-nos a lei divina por inteligências juvenis, ou seja, somos adolescentes, sob o patrocínio da escola, concedendo-nos na vida terrestre o mais alto campo edificante e reeducativo. Então, essas palavras de Emmanuel, elas confirmam a nossa fala anterior. Diz que as reencarnações, elas são pensadas cuidadosamente para que nós tenhamos condições de aproveitar todas as circunstâncias do ponto de vista edificante, ou seja, para nos melhorarmos, e reeducativo, no sentido de corrigir os nossos equívocos, de aprendermos aquilo que ainda não sabemos. Então, por isso, a Terra é considerada uma escola. Mas mais do que isso, nesse mesmo livro, nós temos outra pergunta que é interessante. Quais são os casos mais comuns de doenças compulsórias impostas pela lei divina? Esse caso das doenças compulsórias são as doenças que são impostas por o espírito que vai reencarnar. Impostas por quem? Por imperativos da lei divina. Isso aqui é a finalidade expiatória da encarnação. E aí, Emmanuel vai nos dizer que nós encontramos numerosos casos de doenças que são impostas. Na maioria das criaturas que trazem as provações da idiotia ou da loucura, e aqui a loucura patológica, da cegueira ou da paralisia irreversíveis, ou ainda nas crianças problemas, cujos corpos irremediavelmente frustrados durante todo o curso da reencarnação mostram-se na condição de células regenerativas.
para a internação compulsória daqueles que fizeram jus a semelhantes recursos drásticos da lei. Então, o que a gente chama atenção aqui? Lá no trecho que nós trouxemos da Revista Espírita, Allan Kardec falava em aprisionamento no corpo. Aqui nós temos Emmanuel falando nesses corpos que não apresentam um instrumental adequado para a manifestação do espírito. Ele está comparando esses corpos às celas. Cela é onde a pessoa fica presa. Celas regenerativas, ou seja, que tem a finalidade de regenerar o indivíduo, de regenerar essa criatura. E isso acontece por quê? Porque essas criaturas muitas vezes se comprometeram seriamente diante das leis divinas. Então, agora a lei divina impõe como aprendizado educativo, como vivência educativa, essas situações que podem se apresentar para nós, que enxergamos de fora, como circunstâncias dolorosas. Mas aí agora nós vamos pegar tudo isso e juntar com a questão do autismo. Porque aí nós precisamos nos perguntar, diante desse contexto, quem que é o autista, então? Porque o autista, ele é esse espírito que se encontra encarnado em um corpo que não oferece para ele condições de plena manifestação. Em alguns, oferece condição de nenhuma manifestação, para outros, oferece condições limitadas de manifestação. Mas então, quem é o autista, do ponto de vista da doutrina espírita? É importante que nós pensemos, lembremos, né, resgatando André Luiz, que existem as reencarnações livres ou voluntárias, que é quando o espírito, isso aqui não é para nós, isso aqui é para espírito em situação muito melhor do que a nossa. Espíritos que reencarnam livremente, ou seja, eles pedem para reencarnar, com reencarnação, nesse caso, com características missionárias, não das missões menores que todos nós somos chamados a realizar, mas missões maiores, mais importantes, junto às coletividades. Esses pedem para reencarnar e escolhem como que vão voltar, em circunstâncias vão voltar. Depois nós temos o que André Luiz chama de reencarnação semi-voluntária, que muito provavelmente é o que caracteriza a nós, nas nossas condições atuais. Nós dizemos já que nos importamos com questões de ordem espiritual, com questões de melhoria íntima, que é aquela em que nos dizem, tu precisa voltar, tu tem que reencarnar. E nós dizemos, ok, vamos voltar, e temos condições de opinar sobre algumas questões. Então, essa é a semi-voluntária. E nós temos a compulsória, que a compulsória é aquela em que não existe escolha para o espírito. São almas tão comprometidas que a misericórdia divina toma a decisão por essas almas. Não, esse espírito precisa reencarnar. Então, é importante que nós tenhamos em mente que existem essas três situações e que existem espíritos que não são consultados para o retorno, em que não é levada em consideração a sua vontade, a sua aquiescência, porque são espíritos que não têm condições para isso. E aí nós vamos ver o seguinte, que nesta obra, Autismo, uma leitura espiritual, que é uma obra cuja leitura nós recomendamos, em que Hermínio Correia de Miranda, um pesquisador, escritor espírita já desencarnado, ele faz um resgate de todas as teorias envolvendo a questão do autismo, ele vai entremeando essas teorias com postulados espíritas, e no final da obra ele expõe o pensamento dele a respeito dessa questão, que é um pensamento que nós gostamos muito, porque nós acreditamos que faz muito sentido diante de tudo que a doutrina espírita nos ensina, que é a teoria do HD, em que ele faz uma analogia com o funcionamento de um computador. Então, ele vai dizer que no que diz respeito ao autismo, isso é esse autor que diz, nós queremos deixar isso muito claro, esse é o pensamento de Hermínio Correia de Miranda. Ele nos diz que existem duas situações que podem explicar
a ocorrência do autismo. Ele vai nos dizer que nosso cérebro tem 2 hemisférios, tem o hemisfério direito e tem o hemisfério esquerdo. Ele vai nos dizer que o espírito, quando reencarna, ele se instalaria no hemisfério direito do cérebro. E que ele teria a função, o dever, de instalar, claro que isso é tudo metáforas, tá? Ele teria o dever, a função, de instalar no hemisfério esquerdo do cérebro uma espécie de programa, ou seja, ele teria o dever de gerar, de contribuir para que se desenvolvessem estruturas cerebrais que são responsáveis pela vida de relação, ou seja, pela vida aqui na Terra. Então, o espírito se instalaria no lado direito do cérebro e ele teria o dever de instalar no lado esquerdo essa espécie de programa que permitiria que ele se relacionasse com o mundo e com as pessoas enquanto encarnado. Então, o que ele vai dizer? Que na situação 1, esse espírito não pode instalar esse programa no hemisfério esquerdo do cérebro. E ele não pode instalar por uma questão expiatória. O que isso quer dizer? Que ele tem a necessidade, de acordo com os comprometimentos dele perante a lei divina, ele tem a necessidade de viver a vida em um corpo que não apresenta as condições para que ele possa se manifestar, para que ele possa se expressar livremente. Então, essa seria a situação 1. E a situação 2, então, nessa situação 1, é uma situação que é imposta pela lei divina, não é a opção dele. Na situação 2, ele não quer ter esse trabalho. Ou seja, ele se instala do lado direito, no hemisfério direito do cérebro, ele teria condições de contribuir para o desenvolvimento das estruturas que permitem a interação social, a vida de relação na matéria, mas ele simplesmente não realiza esse trabalho. E aí, como ele não realiza esse trabalho, ele, então, se torna responsável, se torna uma escolha dele, viver num corpo que não apresenta condições para que ele possa se manifestar, para que ele possa interagir. E por que um espírito faria isso? Primeiro, porque ele antecipa, né, ele antevê que ele precisaria lidar com muitos e graves problemas nessa existência, e ele não quer lidar com isso nesse momento. Ou ele não concorda com o contexto que foi programado para ele. Não quero reencarnar lá naquela cidade, não quero reencarnar lá junto daquelas outras pessoas, daqueles outros espíritos, não quero. Ou simplesmente porque ele não quer voltar para o corpo. Não quer voltar porque o corpo limita o espírito, o corpo ser. Então, essas seriam as 2 situações para o Hermínio Corrêa de Miranda, que explicariam, do ponto de vista espiritual, a ocorrência do autismo. O que é importante a gente dizer aqui? Existem outros pesquisadores que falam em outros motivos espirituais para a questão do autismo. Essa tese do Hermínio Corrêa de Miranda não foi confirmada ainda, é ele que fala. Nós temos o Dr. Sérgio Thyssen, que fala que, de acordo com as pesquisas que ele próprio vem desenvolvendo, os casos de autismo seriam resultantes de vivências durante os períodos de guerra ou de vivências durante os períodos da escravização. Existem alguns outros autores que associam as questões de autismo a suicídios em existências anteriores. Pode ser tudo isso. O que nós não podemos é afirmar categoricamente que os autistas são ex-suicidas. O que nós não podemos é afirmar categoricamente que os autistas foram senhores de escravos ou foram seres escravizados em outra existência.
Nós não podemos ser deterministas quando se fala em autismo. Por quê? Porque ainda não se sabe a causa real do motivo desse transtorno, a causa específica. A causa global nós já sabemos que são necessidades evolutivas do espírito reencarnante. Agora, a especificidade dessa causa nós ainda não sabemos. Ainda não foi permitido para nós entrarmos em contato com a verdadeira causa ou com a especificidade da causa desse transtorno. Mas vamos adiante. O que nós fizemos aqui? Nós recomendamos também a leitura desse livro da Lúcia Moisés, que é uma educadora brasileira, A Evangelização de Portas Abertas para o Autismo. Por que nós recomendamos a leitura dessa obra? Porque diferente da leitura da obra do Hermínio Corrêa de Miranda, que é uma obra técnica, uma obra difícil de ser lida, porque envolve conceitos da psiquiatria, conceitos acadêmicos, é uma obra até um pouco pesada de ser lida, muito boa, na nossa opinião. Mas esse livro da Lúcia Moisés, o que ela faz? Ela pega relatos de mães de autistas, ela pega relatos dos próprios autistas, e ela pega experiências vividas na atividade da evangelização dentro da casa espírita, e ela coloca esses relatos, e a partir desses relatos ela vai conversando a respeito do transtorno e a respeito da melhor forma de lidar com ele. Então, é um livro mais leve, é um livro mais acessível e que nos ajuda a compreender essa questão, tanto quanto o do Hermínio, embora eles sejam livros completamente diferentes. Então, nós trouxemos aqui o relato do Naoki, que ele é um menino autista, ele tem em torno de 30 anos na atualidade, tá? Então, por que nós achamos importante trazer esses relatos? Para que nós possamos compreender como é que essas criaturas se sentem, porque nós olhamos do lado de fora. E existem, na atualidade, muitos autistas que conseguem se comunicar ou verbalmente, ou através das tecnologias assistivas. Tecnologias assistivas são formas alternativas de comunicação que foram sendo descobertas e utilizadas pelos autistas não verbais, por aqueles que não conseguem falar. E hoje nós temos muitos blogs, nós temos Instagram, nós temos páginas no Facebook que são administradas por autistas. Então, eles nos explicam a forma como eles se sentem. E isso nos ajuda também a compreender o tipo de provação, o tipo de experiência a que essas criaturas são chamadas a viver, a passar, enfim. Então, nós trouxemos primeiro aqui do Naoki. Ele vai nos dizer o seguinte: é como se todo o meu corpo, exceto minha alma, pertencesse a outra pessoa e eu não tivesse nenhum domínio sobre ele. Acho que vocês nunca seriam capazes de imaginar quanta agonia essa sensação causa. Nem sempre dá para perceber só olhando para uma pessoa com autismo, mas nós nunca sentimos que nossos corpos de fato nos pertencem. Eles estão sempre agindo sozinhos e escapando de nosso controle. Olha aqui a palavrinha de novo, ó. Aprisionados lá dentro do corpo. Lutamos o tempo todo para que façam o que mandamos. Então, essa questão, essa fala está no livro que ele escreveu, O Que Me Faz Pular. Está aqui uma fotinho dele, do Naoki. E o que esse relato dele traz para nós? Essa desconexão que existe entre as áreas cerebrais responsáveis por executar os movimentos e os membros do corpo. Então, existe ali um espírito consciente que sabe, que quer mandar o comando para o corpo,
e não consegue, quer dizer, esse corpo não obedece. Eles não conseguem transformar o que eles sabem que eles têm que fazer em aquilo que eles querem, ou que eles precisam fazer. Então, esse é o relato do Naoki. E aí, esse relato desse menino, ele encontra ressonância nas palavras de Allan Kardec, lá na questão 372A do Livro dos Espíritos, quando ele está falando dessas pessoas com idiotia, com cretinismo, que ele está falando que eles não têm a instrumentalidade para que o espírito possa se manifestar, se expressar, ele vai dizer o seguinte: há um bom músico com um instrumento ruim, não fará boa música. Por exemplo, dá para um ótimo violinista um violino quebrado, ele não vai conseguir tirar dali acordes harmoniosos. Mas isso não o impedirá de continuar sendo um bom músico. É o mesmo que acontece com os nossos autistas. O instrumento está quebrado. O corpo não apresenta as estruturas cerebrais necessárias para que esse espírito possa se expressar, se manifestar. Mas o espírito está ali. Outro depoimento, aqui outra fala, do Fernando Murilo, que é um menino brasileiro, tá? Tá com em torno de 15 anos hoje. Esse é não verbal, ele faz uso da placa de letras para se comunicar. Quero falar, mesmo sem palavras eu penso. É como viver, de novo, preso dentro do meu cérebro. Vendo, ouvindo, percebendo e tentando apenas de verdade não ficar doido sem poder falar. Eu, Fernando, devo poder falar melhor um dia. Mas hoje, tanto tempo de fono me permitem minimamente falar meu japonês com minha mãe. Então, tá mal escrito, porque é a escrita desse menino. E por que ele usa essa metáfora, né, de falar meu japonês com minha mãe? Porque ele e a mãe dele criaram um sistema específico de comunicação, porque ele é não verbal. Então, ele faz uso de códigos que ele criou com a própria mãe dele. Você consegue comunicar com ela. Tem uma fotinho dele. Ele está no Instagram, é esse endereço aí que está ali embaixo. E daí o que a gente percebe nessa fala dele, né? Que o espírito traz em si inteligências e habilidades a serem desenvolvidas, mesmo que momentaneamente elas estejam adormecidas com a limitação temporária do corpo físico. Então, o que quer dizer isso? Que a gente não deve desistir dos nossos autistas, porque existem ali potencialidades para serem desenvolvidas. Depois eu trouxe aqui, já está no fim o nosso tempo, infelizmente, né? O relato da Alice, tá aí a Alice. Por que eu trouxe o relato da Alice? Porque ele evidencia que os autistas têm sentimentos. Diferente dessa ideia equivocada que se criou entre o senso comum de que eles estariam completamente alheios ao mundo, de que eles não se importariam com ninguém, nem com nada. Tá aí o relato dessa moça dizendo que ela se preocupa, que ela fica ansiosa e que ela fica triste ao observar determinadas circunstâncias acontecendo com aqueles com quem ela convive. Esse também está no livro da Lúcia Moisés. E aí, nos encaminhando para o fim, então, nós trouxemos um trecho que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, quando Santo Agostinho nos diz: ó espíritas, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele habita vem do espaço para progredir. Terai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados, a educação que lhe dareis auxiliarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Essa pergunta vai ser feita para pais de crianças neurotípicas, tidas como normais, assim como para pais de autistas. E aí, de uma forma mais ampla, isso diz respeito à função, à missão dos pais da família. De uma forma mais geral, Joana de Ângeles, no livro Alerta, nos diz:
seja qual for a limitação física do teu próximo, ele se encontra na Terra, qual ocorre contigo próprio, com o objetivo superior de crescer, redimindo-se do ontem e planificando o amanhã. Honra-o com a concessão do momento, a fim de que possa demonstrar o valor de que é adotado. Então, por que nós trouxemos essa fala da Joana? Porque o compromisso de usar de amor para com os neurotípicos ou para com os autistas, ela não é só da família, ela é de todos nós. Porque estejamos certos de que criatura alguma cruza o nosso caminho, sobretudo uma criatura autista, sem que para isso haja um planejamento divino. E para terminar, o que deve ser a nossa conduta para com essas criaturas, né? A mesma que deveríamos usar para com todos: acolher, incluir, ajudar a cumprir o programa reencarnatório que foi planificado antes de nascer. E aí, palavras de João: nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Tudo o que todos nós precisamos é de amor, em especial essas criaturas que vivenciam essa condição do transtorno do espectro autista nessa existência. Então, era isso que nós tínhamos para nós, meus queridos amigos, corridinho. Muito obrigada pela atenção. Nós que agradecemos, Patrícia, e quem sabe nós podemos mais adiante dar continuidade a esse assunto tão importante, não é verdade? Sim. Olha, porque ele é extenso, né? E palpitante. Sim. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Então, Senhor Jesus, profundamente agradecidos por esta hora abençoada, em que aqui recebemos informações tão importantes. Encerramos o encontro desta sexta-feira, pedindo, Senhor, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as suas bênçãos de amor e paz. Agradecemos a presença carinhosa dos amigos que aqui nos acompanharam e marcamos, então, um novo encontro para a próxima sexta-feira. Até lá!